Saudações cordiais, amantes das histórias do mundo. Bem-vindos ao dia 1 da semana Medicina das Histórias. A semana Medicina das Histórias vai ser uma oportunidade para você entrar em contato com as histórias do mundo, entrar em contato com a forma que Andy Rubinstein lida com os contos tradicionais e entende como a gente conta e reconta a nossa própria história. Esse é um evento inédito, a gente nunca fez dessa forma que a gente está fazendo, e eu peço que você fique com a gente durante esses 5 dias. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. A Andy vai viver essa semana com a gente. As aulas são gravadas para que a gente consiga te entregar o melhor conteúdo da melhor forma. Essa semana está sendo patrocinada pelo curso Aprenda a Contar a Sua Própria História, um curso de Andy Rubinstein aqui na Circuito Saber, e você vai saber todas as informações sobre esse curso mais para frente. Por enquanto, fica com a gente, aproveita esse conteúdo gratuito. Fico muito feliz e muito grato por tanta gente que já está inscrita e que está com a gente aqui. Vocês proporcionam que a gente possa entregar esse tipo de conteúdo gratuitamente. Preparadas e preparados? Então vamos nessa. Começa agora a Medicina das Histórias. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a esta semana Medicina das Histórias. Eu sou Andy Rubinstein, sou contadora de histórias, artista, trabalho com os contos ancestrais desde a ancestralidade e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz que vocês chegaram até esse momento, que a gente pode compartilhar juntos essa semana, que vai ser uma semana de muita transformação, de muitas descobertas, eu tenho certeza, de muita novidade, de informação, formação e transformação. Deixa eu contar um pouco para vocês primeiro como que eu cheguei nisso que eu chamo de Medicina das Histórias. Eu trabalho com teatro e com histórias há mais de 25 anos. E no começo eu contava histórias, eu fazia teatro de bonecos, fazia bonecos. E sempre me intrigava, o que essas histórias têm? Esses contos ancestrais, o que eles têm? Que gente, homem, mulher, criança, de todas as idades, todo mundo se interessa, todo mundo é tocado, é tão mágico. O que são essas histórias? O que são essas histórias? E eu fui pesquisando, entendendo e me exercitando na arte de contar e na arte de escutar. E eu fui percebendo, gente, que na verdade esses contos ancestrais, eles estão recontando a nossa própria história. Quando a gente escuta um desses contos, é como se a gente ouvisse a nossa própria história ser contada. E isso é mágico, porque a gente, eu vou falar mais sobre isso, a gente é feito das histórias que a gente conta. As histórias que a gente conta, elas determinam a nossa vida. Então, quando a gente ouve a nossa própria história ser contada, acontece uma coisa mágica dentro da gente, porque a gente se sente pertencente, a gente se sente fazendo parte de alguma coisa. E essa coisa que a gente faz parte é a família humana. A gente se sente dignamente sendo humano. Então vamos começar, que nessa semana vai ter muita coisa boa, vai ter muita história, muito conto, logicamente, e também vai ter muito exercício, muita coisa para vocês pensarem, para você refletir. Então já pega seu caderninho, porque também não vai ser uma semana para você pôr aí, ficar ouvindo deitado no sofá. É uma semana para você refletir, para você olhar para dentro da sua casa, para você olhar para dentro de você e para você ver o que é possível transformar, como você pode aproveitar ao máximo esses ensinamentos tão antigos, esses ensinamentos que eu chamo de baú do tesouro da humanidade. Como que você pode aproveitar o baú do tesouro da humanidade agora, aqui dentro da sua casa, para fazer a maior transformação possível nessa semana? Para começar,
eu preciso falar uma coisa que eu sempre falo, e se você me conhece, talvez você já tenha ouvido, que é que a gente é feito de histórias. O Eduardo Galeano tem uma frase maravilhosa que diz: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Outro dia eu até contei essa frase e alguém falou assim, mas é que os átomos também são histórias. Mas essa é outra história que depois a gente pode contar. E outro dia eu também ouvi uma frase do Salman Rushdie, que é outro escritor que eu gosto muito, e ele falava assim: o ser humano é o único ser, a única criatura na face desse planeta que conta histórias. E a gente usa as histórias para tentar entender o que é ser humano. A gente não vai só vivendo, a gente vai vivendo e contando a história do que a gente viveu. Então, para a gente começar, o mais importante para a gente entrar nesse mundo da medicina das histórias é entender que tudo que nos acontece, a gente está contando a história imediatamente daquilo que está acontecendo. Sabe quando você está acontecendo uma coisa assim, lá você está com uma dorzinha na barriga e você fala, ai, que fome. Você está contando a história daquela dorzinha, daquele incômodo que você está sentindo no seu ventre, na região abdominal. A história é que eu estou com fome. E já deve ter acontecido com você, por exemplo, de estar com muito sono e estar pensando, ai, estou com tanto sono. Aí aparece alguém que você gosta muito, que você queria muito conversar e imediatamente seu sono vai embora. Então aquela história que você estava contando vira outra história, porque você acorda e agora você está muito animado para conversar com aquela pessoa que acabou de chegar ou que acabou de te mandar uma mensagem. Na verdade, então, a gente vai percebendo que a gente está sempre contando história e que o mais importante de tudo, né, gente, é que essas histórias podem mudar. Se essas histórias podem mudar com uma simples mensagem de WhatsApp, ou com um vídeo que a gente assiste, ou com um filme, com uma música que a gente ouve, será que a gente tem alguma força dentro da gente para também mudar essas histórias que a gente conta? Esse é o poder da medicina das histórias. Mas como é que a gente cria essas histórias, afinal? Essas histórias que a gente conta? A gente cria porque a gente é dotado, o ser humano é dotado de uma faculdade que se chama imaginação. E é com a nossa imaginação, os outros animais não têm imaginação. Só o ser humano. O que diferencia o ser humano dos outros animais é a imaginação. É essa parte do cérebro que se chama lobo frontal, onde a imaginação está alojada. E aqui a gente pode criar histórias. E talvez você já tenha ouvido, se você chegou até aqui, que a imaginação e a memória estão localizadas no mesmo lugar físico do cérebro. O que quer dizer? Que quando a gente se lembra de uma história que a gente está contando, a gente pode estar imaginando essa história. Já aconteceu com você, por exemplo, de contar uma coisa, quando a gente foi para tal lugar, aconteceu isso, e uma pessoa que estava lá fala, não foi nada disso que aconteceu, e conta outra história do mesmo acontecimento? Então isso acontece, porque cada um de nós tem a sua percepção dos fatos. E essa percepção é uma história que a gente conta. E é sobre essa percepção que a gente pode atuar. Tem uma frase do Marco Aurélio, aquele, como chama isso? Imperador romano. Marco Aurélio falava assim, se uma coisa que acontece te entristece, muitas vezes você não tem nada que você pode fazer sobre a coisa em si. Mas o que te entristece não é a coisa em si. O que te entristece é a sua percepção sobre a coisa. E sobre isso você pode atuar. A gente sempre pode atuar sobre a nossa percepção. A gente sempre pode atuar sobre a história que a gente está contando sobre aquilo que aconteceu. E é sobre isso que a gente vai tratar essa semana inteira. Sobre a história que a gente está contando de cada uma das coisas que nos acontece e como a gente pode atuar sobre elas. E como os contos ancestrais podem nos ajudar a atuar sobre as nossas histórias de uma maneira mais leve, mais solta, mais plena, mais alegre, mais feliz. Eu espero
que, assim como eu, você esteja vendo as histórias por uma outra perspectiva, muito mais fundamental do nosso ser, da nossa humanidade. A gente vai finalizar o dia de hoje com uma história tradicional que a Andy vai trazer. Espero que você abra uma escuta mais ampliada para receber essa história, mesmo se você já tenha ouvido ela. E espero que você já esteja com seu papel e caneta fazendo as suas anotações, porque depois da história, a Andy vai trazer o primeiro exercício para a gente fazer durante essa semana. Então, nada melhor do que eu contar uma história. Uma vez, há muito tempo, um imperador queria saber quem eram os melhores artistas do mundo. E ele começou a pesquisar, mandar os seus sábios procurarem, e os sábios descobriram que tinha uma luta acirrada, se os chineses ou os gregos eram os melhores artistas. E o imperador, então, mandou chamar uma comitiva de artistas chineses e de artistas gregos para virem para o seu país, porque ele ia fazer uma competição para decidir quem eram os melhores artistas. E para fazer isso, chegou a comitiva e ele mandou fazer assim. Ele mandou construir 2 muros na frente do seu palácio. Entre os 2 muros, ele mandou construir um tapume. De um lado ficaram os artistas gregos, do outro lado, os artistas chineses. E eles teriam um mês para trabalhar com aquele tapume fechando em segredo, ninguém podia ver. E no final de um mês, eles iam retirar o tapume, iam olhar as 2 obras de arte que estavam uma de frente para a outra e decidir quais eram os melhores artistas. E assim, gente, assim foi dito e assim foi. Durante um mês, os artistas chineses e os artistas gregos ficaram trabalhando a portas fechadas, a tapume fechado. Os chineses, as pessoas ficavam lá fora fazendo tipo o bolão da Copa do Mundo. Quem será que vai ganhar? Vai ser os chineses ou os gregos? Todo mundo queria saber. E aí, os chineses, eles só viam o que entrava. Lá do lado dos chineses, o povo via entrar pincéis de todos os tipos e tamanhos, tintas das mais variadas cores em potes grandes, potes médios, potes pequenininhos. E também entravam pós de ouro e prata. Gente, ia entrando muita coisa bonita. No lado dos gregos, entrava assim, esfregão, vassoura, rodo, pano, balde, sabão. As pessoas ficavam fora só imaginando o que será que os chineses estão fazendo, o que será que os gregos estão fazendo. E assim o tempo foi passando. O imperador já estava muito curioso e depois de um mês mandaram tirar o tapume porque as obras de arte estavam prontas. Quando olharam para o muro que os chineses tinham feito, gente, era a coisa mais linda que já se viu nesse planeta. Nunca se viu nada igual. Eles tinham pintado a própria paisagem daquele lugar, só que com tons de ouro e prata, e quando batia a luz do sol, brilhava, fazia aquilo reluzir. Era uma obra de arte como o imperador nunca tinha visto. Parecia certeza que os chineses iam ganhar. Só que quando eles olharam para o muro dos gregos, eles perceberam que os gregos tinham passado o mês inteiro lavando, escovando, lixando e polindo aquela parede com tanta precisão, com tanto cuidado e com tanta maestria que ela refletia a parede dos chineses. E ao refletir, o reflexo que se via ali era ainda mais lindo, porque tinha outras nuances que não era possível ver ao se olhar diretamente para a parede dos chineses. Os gregos ganharam a aposta. Mas a verdade é que essa história nos fala sobre a nossa oportunidade de polir o nosso coração,
polir, esfregar, limpar, com tanto cuidado, tanto esforço, tanta dedicação, olhando para tudo que está dentro de nós, que não é necessário estar lá, para que a gente possa, diariamente, refletir a beleza de tudo e de todos que nos cercam, para que cada um de nós possa ser um espelho ampliado de cada um com quem a gente se encontra. E que esse é o verdadeiro objetivo do encontro humano. Encontrar e ser um espelho polido que mostra a maior beleza do outro ser que está diante de nós. Muito obrigada. Gente, essa história, ela é inspirada num poema do Rumi, que foi um poeta persa e um grande sábio iluminado que viveu no século XII ou XIII. E é dele uma frase célebre, que talvez vocês já tenham ouvido, que eu acho muito linda, que é assim: a ferida é o lugar por onde a luz entra. E eu queria deixar isso aqui dito, porque nesse trabalho da medicina das histórias, a gente trabalha também com feridas, a gente trabalha com as histórias que a gente conta das coisas que nos machucaram. Então queria começar essa semana já lembrando que a ferida, a fresta, a rachadura é o lugar por onde a luz entra. E agora eu queria dizer para vocês que essa semana a gente vai lançar a turma 7 do meu curso Aprenda a Contar a Própria História. Gente, faz um ano que eu não dou esse curso. Eu tô morrendo de saudades, porque é um curso lindo, onde transformações muito potentes acontecem. E amanhã o pessoal da Circuito Saber, o Pedro, vai estar aqui e vai contar para vocês assim tudo que a gente preparou, que tem uma porção de bônus e coisas especiais. Vai ser uma turma incrível, gente. Turma 7. Vocês vão entender ao longo dessa semana que o número 7 é muito importante para as histórias e essa é a turma 7. A gente quer que seja assim bombástico. Mas antes, eu não podia acabar hoje sem passar um pequeno exercício. Uma liçãozinha de casa, uma coisa para vocês fazerem de hoje para amanhã, porque eu estou muito feliz que vocês estão aqui e eu estou esperando vocês voltarem amanhã até para me contarem como foi isso. O exercício é o seguinte: depois que você terminar de assistir essa aula, você vai se lembrar de uma história que aconteceu com você. Qualquer coisa. Um dia que furou o pneu, sabe essas coisas que você sempre conta? Aquela história que você sempre conta meio rindo quando você vai numa festa de família e sempre conta a mesma história, ou alguma coisa que te aconteceu quando era pequena. Então você vai contar essa história para uma pessoa, de novo. E depois você vai contar essa história para outra pessoa. Você tem a missão de contar essa história para 2 pessoas. E presta atenção se é a mesma história, se para cada pessoa que você conta a história é igual ou se ela muda um pouco quando muda a pessoa que você está contando. E anota num caderninho o que você descobriu. E amanhã você me conta, que eu quero saber. Até amanhã!